teologia da Igreja Romana sempre esteve fundamentada nas Escrituras e nas tradições, como sendo a autoridade final de fé, prática e conduta dos seus fiéis. Foi contra isso que a Reforma Protestante enfatizou o somente as Escrituras. Hoje nós vamos abordar de forma rápida a importância da sola Escritura para a nossa interpretação da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Muito bem, vamos abordar agora 3 pontos, importância da sola Escritura para a nossa vida. A Bíblia, ela deve ter um valor singular na vida do cristão. Ela tem que ser a autoridade máxima do cristão. O princípio sola Escritura, que foi levantado para proteger a palavra de Deus, aconteceu num período em que a Bíblia, era tremendamente atacada. A igreja do Império Romano proibia que as pessoas pudessem ler as Escrituras. A igreja distorcia e até modificava o seu conteúdo para protegerem-se no poder. Agora, visto que nós vivemos numa sociedade pós-moderna, que novamente rejeita a autoridade bíblica, nós precisamos levantar a mesma bandeira dos reformadores. Nós precisamos rejeitar qualquer padrão de interpretação que venha de fora da Bíblia. É importante destacar que campos de estudos, como arqueologia bíblica e história, assim como léxicos, dicionários, comentários bíblicos, concordâncias bíblicas, outros livros, eles não devem ser rejeitados, não precisam ser rejeitados. Mas então qual que é o papel deles? Eles servem de auxílio, de ferramenta para nos ajudar a compreender melhor o texto bíblico. O importante é saber de uma coisa: cada coisa deve estar no seu devido lugar. Não é a Bíblia que temos de submeter a arqueologia ou a história, mas é a arqueologia que temos que submeter à Bíblia. Agora vamos abordar as complexidades da Bíblia. Por exemplo, a unidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, uma vez que nada do seu conteúdo veio de particular, vontade humana, uma vez que todos os escritores foram movidos pelo mesmo Espírito Santo, nós podemos defender sem medo de errar que a Bíblia é harmoniosa entre si. Ou seja, ela possui uma unidade interna. Se não houvesse essa unidade, não teríamos parâmetro para distinguir entre certo e errado, e nossa doutrina e fé nunca conseguiriam ser harmônicas. Mesmo os livros do Novo Testamento são harmônicos aos livros do Velho ou Antigo Testamento. Outro princípio da reforma foi o tota Escritura, ou seja, toda a Escritura é importante porque é inspirada por Deus e toda a Escritura é harmoniosa entre si. Uma outra coisa ainda, para que nós possamos tomar a Bíblia como única regra de fé e base, ela precisa ser clara. E ela realmente é suficiente clara em seu conteúdo. A Bíblia é clara. Essa clareza da Bíblia diz respeito à linguagem que ela utiliza, ao sentido e palavras que ela utiliza. É tão clara que, se você quiser, é só procurar na internet que até crianças você vai encontrar explicando o conteúdo bíblico na linguagenzinha delas. Mas a Bíblia contém passagens e textos mais difíceis de se compreender? Sim, ela tem. Mas como então ela pode ser clara? A Bíblia é clara naquilo que nós precisamos saber, especialmente em relação à nossa salvação. E falando em textos difíceis, põe na cabeça uma coisa, meu amigo e minha amiga. A Bíblia se auto-explica. Nunca tire o texto do contexto. Ao ler um versículo que trouxe dúvidas, leia até o livro inteiro onde o versículo está escrito. Se for um verso dentro do Novo Testamento, leia o Novo Testamento inteiro. Se for um verso dentro do Antigo Testamento, leia o Antigo Testamento inteiro. Procure passagens bíblicas que tratem do mesmo assunto. Só prometa uma coisa: nunca, jamais distorça ou descontextualize o que a Bíblia diz. Faça essa promessa. Ao pegar a Bíblia para ler, faça isso com espírito de oração, de submissão a Deus, de humildade. Fazendo isso, eu tenho a certeza que vai dar certo. A terceira e última abordagem que quero fazer é o seguinte: eu sou adventista do sétimo dia. Um problema que geralmente o mundo fora do adventismo levanta
contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia é que nós tomamos Ellen White como também uma regra de fé e base. E quero dizer para você que isso não é verdade. A Ellen White mesmo declarou que seus escritos são uma luz menor que nos conduzem à luz maior, que é a Bíblia. Agora, veja só, com esta crise do coronavírus, né, com certeza alguém poderá ter, primeiramente, buscado nos escritos de Ellen White mensagens sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim, sobre os eventos finais. Eu entendo a sinceridade dessas pessoas, mas Ellen White mesmo nos manda ir à Bíblia buscar as respostas de Deus às nossas inquietações. O assim diz o Senhor nas Escrituras está acima do assim diz Ellen White. Ela mesma diz, é errado e não é para acontecer de nós ficarmos procurando o que a irmã White falou sobre isso, o que a irmã White falou sobre aquilo. As Escrituras Sagradas devem estar acima de tudo. A Ellen White é a luz menor, ou seja, uma ferramenta para nos fazer compreender de forma ainda mais clara o que a Bíblia já expõe. E eu quero terminar com um texto aqui, que diz assim: tem havido falta muito grande de profundo esquadrinhar das Escrituras, armazenando na mente as gemas da verdade. Quanto perdemos, nós todos, por não esforçarmos a mente no estudo de sua palavra, com mais oração, pedindo a iluminação divina. Que possamos nos refugiar somente nas Escrituras.